Da igreja com a paz do Senhor. Amém. A responsabilidade é toda do tio Moacir. Eu não sei pregar. Não sei, mas no dia que o tio Moacir me chamou para pregar, eu enrolei. Não dei a resposta no mesmo dia, mas no mesmo dia que ele me chamou, o Senhor já tinha me dado a palavra. Tentei trocar, por causa do tema do culto. Eu tentei trocar, mas não consegui. Se Deus mandou, é porque algo ele tem para a igreja, algo ele tem para as crianças, algo ele tem para as mães, para a igreja inteira. Amém? Eu pedi para a igreja abrir a Bíblia, no 2 capítulo 4. Vou suar, vou tremer, a barra da saia vai tremer, o microfone, quando eu segurar com duas mãos, é porque está tremendo demais. Amém? Eu vou filmar. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te dei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, eu vou pedir para vocês repetirem comigo na segunda parte, que começa do vai. Vamos lá? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? É uma passagem, os irmãos podem se sentar. É uma passagem muito conhecida da igreja. As crianças já sabem de trás para frente. Mas cada vez que ela é contada de uma forma diferente. Ela chega de uma forma diferente para a igreja. E hoje eu sei que não vai ser diferente. A Bíblia conta a história de uma viúva que perdeu o seu marido e que deixou uma dívida para ela. Mas além dela ser viúva, ter ficado viúva, ela é mãe de 2 filhos. E eu creio que naquele momento que ela descobre que ficou viúva, que perdeu o seu marido, o desespero foi muito grande. Porque além dele ter deixado uma dívida que eu imagino que era imensa, que não tinha como pagar, ela tinha 2 filhos para serem sustentados. E ela não tinha nada, a não ser a dívida. E naquele tempo, os credores batiam nas portas para poder cobrar essa dívida. E com ela não foi diferente. Ele bateu na porta e falou para ela que se ela não tiver como pagar aquela dívida, a forma de pagamento seria os seus filhos. Eu acho que a dívida era tão grande, que ela nunca mais ia ver os filhos. E imagina o desespero dessa mãe. Perdeu seus filhos, não sabia se iam ver novamente, não sabiam se eles iriam voltar. Mas os credores estão lá batendo na porta. A dificuldade está batendo lá na porta dela. E o que ela fez? Ela abre a sua porta, passa pela porta e vai em direção ao profeta Eliseu para pedir ajuda. É normal, quando alguém morre, não deixa dívida para mim não. Quando o marido morre, deixa a dívida, deixa a dificuldade. É uma mãe sozinha, não tem ninguém para ajudar. Mas o problema estava batendo lá na porta dela. A dificuldade estava batendo lá na porta dela. E quando nós temos um problema batendo na nossa porta, o que a gente faz? Eu não vou abrir essa porta não. Eu vou ficar aqui dentro de casa, bem quietinha. O bloqueio fica lá na porta. Pode estar chovendo? Eu não vou sair hoje não. O bloqueio está lá na porta. Eu estou tão cansada, o bloqueio está lá na porta, eu não vou sair não.
Mas para essa mulher não teve bloqueio nenhum. Para essa mãe que estava desesperada, ela não tinha bloqueio nenhum. Ela passou pela porta, passou por aqueles credores e foi pedir ajuda ao profeta de Deus. Foi pedir ajuda a Eliseu. Mas essa viúva, quando ela passa pela porta e vai em direção ao profeta, os credores estão lá. Mas em nenhum momento o credor entrou, em nenhum momento o credor arrastou os filhos daquela viúva de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque ela era fiel ao nosso Deus. Porque ela era temente ao Senhor. E quando nós somos tementes ao Senhor, pode bater a dificuldade, pode bater o problema. E eles só vão entrar se Deus permitir. Se Deus não quiser, pode ficar lá na porta. Não vai me bloquear e também não vai impedir de sair. O anjo do Senhor acampa na porta, na casa de cada um dos irmãos, de cada uma mãe aqui. E o problema só entra se o anjo do Senhor permitir. E na casa daquela viúva, o anjo do Senhor não permitiu entrar problema nenhum, dificuldade nenhuma. Ela vai, atravessa aquela porta e vai em direção ao profeta, falar com o profeta. Agora, abrindo um parênteses aqui, para os homens da nossa congregação, para os pais da nossa congregação, que homem é esse? Que homem é esse que ela pega os seus filhos, sozinha, vai para uma terra distante, correndo perigo no meio do caminho para encontrar com esse homem? Ela poderia muito bem, uma vizinha, uma amiga, uma esposa de pastor, ela poderia pedir socorro, ela poderia pedir ajuda, mas não, ela atravessa bem distante o caminho dela para chegar à casa desse profeta para falar com ele. Que aqui nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, dentro da nossa congregação, possam ter homens nesse nível. Homens tementes ao Senhor, servos do Senhor, que estão prontos para trabalhar na obra do Senhor. E ela chega lá, vira para esse homem, vira para esse profeta Eliseu e diz: tem credores na minha porta querendo levar os meus filhos. Só que tu, profeta, sabes que o meu marido era fiel, era servo seu e temia ao Senhor. Sabe o que Eliseu diz para ela? Sabe o que o profeta diz para ela? O que te hei de fazer? Entenda, igreja? O que eu posso fazer? Ele vira para ela e fala: o que eu posso fazer? Eu acho que ali desceu uma maturidade tão grande no profeta Eliseu, mas tão grande, que diante de muitas coisas a gente diz: o que eu posso fazer? Uma doença que não tem cura, o câncer, o que eu posso fazer? Uma mãe chorando porque o seu filho está distanciado, o que eu posso fazer? Uma mãe chorando porque seu filho está nas drogas, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar, jejuar, chorar junto com essa mãe, fazer campanha junto com essa mãe, clamar o nome do Senhor Jesus com essa mãe, porque eu, profeta Eliseu, não pode fazer nada. Pastor, não pode fazer nada. Porque o único que tem o poder, a autoridade de fazer alguma coisa é o nosso Deus. E naquele momento, Eliseu, eu acho que ele parou para respirar e clamar o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não faço nada, só quem faz é você. Porque se Deus não mandou eu fazer, não adianta eu me adiantar. Eu não vou conseguir fazer. Porque no final o nome que tem que ser glorificado é o nome do Senhor Jesus. E não o meu nem do profeta Eliseu. E ali naquele momento, eu acho que iluminou a mente do Eliseu, do profeta Eliseu, que ele respira e a revelação começa a chegar para ele. Declara-me, o que é que tu tens em casa? Igreja, ela estava com uma dívida enorme. E ele vira para ela e fala: o que tu tens em casa? Nada! O que é uma compra no final do mês para uma mulher que está cheia de dívida? Nada. Nada. E ela vira: nada. Senão uma botija de azeite. O que ela ia fazer com uma botija de azeite? Como que ela ia sustentar os seus filhos com uma botija de azeite? Como que ela ia pagar a dívida dela com uma botija de azeite? Ela diz que não tem nada, senão uma
botija de azeite. E sabe o que o profeta diz? Vai. Vai. Ela queria ouvir vai? Não. Ela queria ouvir o contrário. Vem. Fica. Fica aqui, o credor é mau. Vou construir um puxadinho. Aqui, você fica escondido aqui para o credor não pegar os seus filhos. Mas não. Ele diz o que? Vai. Vai enfrentar a vida. Vai trabalhar. Vai trabalhar para o seu milagre concretizar. Vai trabalhar para as bênçãos do Senhor fluir sobre a sua vida. É isso que ele queria dizer para ela. Vai, reage. É isso que ele queria dizer. Vai, pede vasos emprestados aos seus vizinhos. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Para o milagre dela ser concretizado. Para o milagre ser realizado. Para começar o milagre ia acontecer. Só que nessa hora, agora pegando uma deixa do pastor, meu telão, nessa hora que ele vira para ela e fala assim, vai e pega os seus vasos, ela está ali com os filhos. Ela tem que voltar ao mesmo caminho que ela fez. E quem que ela vai encontrar no meio do caminho? Os credores. Isso é na minha mente, gente, não está escrito na Bíblia não, tá? Isso veio no meu telão. Vai encontrar os credores. Só que no meio do caminho, ela olha assim para os credores, que eu imagino, e fala assim, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Que eu vou ali e já volto. Espera só mais um pouquinho. Pode estar passando dificuldade. Pode. Pode ter um problema lá? Pode. Tem um problema no meio caminho? Tem. Mas ela era esposa de um profeta. Ela era esposa e serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Nenhum credor ia arrastar os filhos de qualquer maneira. Nenhum credor, nem ninguém ia colocar a mão nela ou nos filhos dela de qualquer maneira. Porque ela servia ao Senhor, porque ela era temente ao Senhor. Espera só mais um pouquinho, que Deus está agindo. E daqui a pouco eu volto com a resposta. Espera só mais um pouquinho que Deus está agindo. E daqui a pouco eu volto com a bênção. Daqui a pouco eu volto com o milagre. Já que o culto é para as mães, e todas as mães aqui tiveram oportunidade com seus filhos, eu vou chamar o Davi para me ajudar aqui. Eu falo lá em casa que quando chama um para pregar, ou para fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor, não chama um, chama a família inteira. Quando ele emprega, eu escuto a pregação 10 vezes em casa. Eu falo para que eu não preciso de vir no culto, porque eu já ouvi a pregação. Mas quando chega aqui, muda tudo. Deus manda de uma forma diferente, não é? E hoje, ele vai me ajudar a pregar, o Davi. Né, Davi? A gente vai tentar fazer a simulação do azeite. Se vai dar certo, eu não sei. Mas a gente vai tentar. O profeta pediu para ela ir lá recolher todos os vasos que podia. Amém, igreja? Amém. Ela conseguiu, vai e recolhe todos os vasos. Davi, agora a gente vai passar nos vizinhos e vai pedir vasos, ok? Mas espera aí, uma pergunta que eu vou te fazer. Tu está jogando bola no portão do vizinho? Não, né? Amém, graças a Deus. Tu não está tocando a campainha e sai correndo, não, né? Não, né? Gritando na rua, atrapalhando os vizinhos? Jamais. Claro. Mães, tem ninguém gritando com seus filhos dentro de casa, não, né? Para o vizinho ficar ouvindo. Não, né? Nós temos que dar testemunho de cristão. Eu sou sal, eu sou luz, eu sou de Jesus. Temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença em qualquer lugar. A luz do Senhor tem que ser vista dentro da gente, em qualquer lugar. Agora nós vamos pedir vasos aos vizinhos. Vocês têm vasos, não tem? Tem, sim. Pode começar a pedir. Tem vaso? Alguém tem vaso? Já conseguiu um emprestado. Alguém tem vaso para emprestar? Pede aí, Davi, esse lado daí tem vaso. Quem tem vaso aqui para me emprestar? Depois eu devolvo. Não sei se vai vir cheio não, mas eu devolvo. Alguém mais tem vaso para me emprestar? Vasos, precisamos de muitos vasos. Davi, pega todos que você conseguir, porque não é
poucos. O profeta falou para eu pedir muitos. Porque eu só tenho uma botija de azeite. Ah, muito obrigado. Acho que surgiu até vaso de marido. Né? Porque ela disse que eu não tinha nada. Ela disse que só tinha um pouquinho de azeite. Um pouquinho só de azeite. E ele falou o quê? Recolhe todos os vasos, entra no teu quarto, tu e teus filhos, e fecha a porta. Tem coisas, igreja, que Deus quer fazer com você e com a sua Glória a família. Deus. Só com você e com a sua família. Não quero pensar que qualquer um é da sua família, não. Família é você, seu filho, seu esposo. E ele falou, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, você e seus filhos, porque a bênção é você e para a sua família. Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos fazer o milagre do azeite. Davi, eu acho que essa botija vai ser pequena, hein? Também tô achando. Tu tá achando? Vamos lá. Vamos encher isso aqui. Segura o pão de chão. Vai lá. O que vai acontecer aí? Tem que ser rápido. Porque o negócio aqui vai ser tremendo. Ajuda aí, família. Bora lá. Ela só tinha um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite dentro da botija. Aleluia. Vamos lá, Davi. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, é rápido, tira isso aí. Tá pegando fogo. Os vasos, é azeite que não para mais. É bênção do Senhor jorrando que não para mais. Aleluia. É muito azeite. Coitada da Tiana. Glória a Deus, poderoso de vitória. Rapaz, eu posso não É multiplicação do azeite. Davi, meu filho, vê se alguém tem mais vasos. Tem uma vaga. Tem mais vasos? Tem uma vaga. Tem mais? E aí, tem mais vasos? Não, Ah, tu não tá ligado, não. Tem mais vasos? não tem. Não, tu tá desligado. Se liga aí. Igreja, o azeite não pode parar. Arruma pote de sorvete. Panela. Garrafa térmica, garrafa PET. Mas não pode deixar a bênção parar de jorrar. Não pode deixar a bênção parar de cair. O milagre parar de acontecer. O milagre tem que continuar. Olha quantos copos. Simulação. Obrigada. Olha quanto azeite que ela tem agora, gente. O que ela vai fazer com isso tudo? Ela podia muito bem pegar agora. Ah, vou começar a negociar com esse credor que tá na minha porta. Agora os meus filhos? Gente, imagina quanto que vai isso tudo. Um vidro de azeite está por R$50. Imagina o que vai dar isso tudo. Ela poderia agora, com os credores na porta dela, começar a negociar isso tudo. Mas sabe o que ela faz? Ela volta. Ela volta lá na casa do profeta. Porque a gente não pode esconder a vitória. A gente não pode esconder o milagre. A gente tem que voltar e contar o que a gente recebeu, igreja. Vamos edificar a casa do Senhor. Glória a Contando as Deus. bênçãos, contando as vitórias, os milagres. O milagre só para de jorrar aqui quando Deus fala, opa, estou satisfeito. Só quando Ele fala assim, estou satisfeito. Glória a Deus, aleluia. A bênção já está completa. Quando Ele liberar a bênção, não deixa a bênção parar de cessar. Não deixa a bênção acabar, não. Só Ele que pode dizer que está satisfeito com o azeite. Só Ele que pode dizer o azeite parou. A bênção parou, o milagre parou. Vasos cheios, o credor na porta. Ela faz o quê? Ela volta para contar para o profeta o milagre que aconteceu. O milagre tem que ser contado.
vivido e contado. Não pode ser escondido, porque ninguém vai querer um pouquinho do seu milagre, não. Ninguém vai querer um pouquinho da sua bênção, não. Nós temos que voltar e contar. E sabe o que o profeta respondeu para ela? Quando ela chegou lá e contou o que aconteceu? A mesma coisa que ele falou da primeira vez. Vai. A primeira coisa que ele falou da primeira vez. Vai. Só que agora ela está rica. Ele podia dizer assim, não, agora eu vou ficar com essa viúva aqui na minha casa. Ela está rica, não vou precisar de trabalhar mais. Mas ele diz, vai, vende o azeite, paga a dívida e vive tu e teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Vende o azeite, porque azeite não é para ficar guardado. O azeite aqui é fruto de milagre. E nós somos frutos de milagre. Cada mãe aqui é fruto de milagre. Cada filho aqui é fruto de milagre. Aleluia. E sabe o que quer dizer, igreja? Quando o Senhor fala assim, vai e viver do resto. Eu achei que eu preciso demorar mais. Vai, vende tudo e viver do resto. Quem quer viver do resto? Eu quero viver do resto. Sabe o que significa? Sabe o que o Senhor, o que Deus, o Eterno fala? Quando vivei do resto, é viver do resto de milagre. E resto de milagre, igreja, é poderoso. Eu quero viver do resto de milagre. Eu quero viver do resto desse milagre. O resto de milagre é poderoso. Chega de viver do resto dos outros. Igreja, chega de viver do resto dos outros. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, que nada falta dentro do nosso lar. É só servir a Deus. É só abrir o coração e servir a Ele de todo o seu coração. Glória a Deus. Que o resto de milagre vai concretizar na vida de cada um. O resto de milagre, irmãos, vai concretizar na casa de vocês. Vai fazer diferença na casa de vocês. E vocês vão ter os resultados. Porque o resto de milagre, Deus, é poderoso demais. Aleluia. E o Espírito Santo está dizendo, vai sobrar a bênção desse milagre. Vai sobrar a bênção desse milagre. Aleluia. Você vai pagar tudo. Aleluia. Não vai ficar devendo a ninguém. Vai sobrar tudo de bom e do melhor para os filhos. Aleluia. E vai ainda viver do resto. Imagina como é que foi a vida desses filhos. No linguajar de hoje, acho que nem hoje falam mais isso. Vão ter vida de playboys. Porque não vai faltar nada. Isso tudo por quê? Tinha um pai, tinha uma mãe que servia ao Senhor. Aleluia. Tinha um pai e uma mãe que eram tementes ao Senhor. Passaram por toda a dificuldade. Essa mãe passou por toda a dificuldade. E vai viver do resto de milagre. E nada vai faltar. E eu tenho certeza, a tia Desiane colocou aqui. Uma mãe bondosa, porque cuidava dos seus filhos. Amorosa, que amava os seus filhos. Respeitosa, porque respeita os seus filhos. Linda, genial, amigável, magnífica, dedicada e paciente. Paciente, eu tenho certeza que ela foi. Porque para ter paciência com os filhos, de repente pedindo algo e não ter o que dar, porque ela não tinha, ela achava que não tinha nada, e o Senhor fez multiplicar. E o Senhor fez ter. E eu creio que nada vai faltar. Porque nós vamos viver do resto do milagre. Eu agradeço a minha oportunidade. Estou bem recebido e tenho entendido, porque viver do resto de milagre é muito bom. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.